Cruzeiro. Verdade. É uma cidade que merece ter. Detalhe, tem uma delegacia. Nas periferias, que é onde mais acontecem, não tem. Não tem. Não tem. Então, a pessoa tem que se deslocar, às vezes machucada, não dá para se deslocar. Então, eu acho que Olha, também é uma é situação que nós precisamos aí nos amparar, né? Aí realmente é um lado da delegacia, um lado estadual que a gente tem que Sim. batalhar junto com o próprio governador e que acredito que acho que a gente consegue sensibilizar também para que tenha não só outros turnos, mas mais delegacias, então postos de atendimento, vocês Sabe? para ter esse amparo realmente para essa mulher. Porque existem alguns postos de atendimento, mas não tem policial, não tem nada. É Então, verdade. o agressor, ele não mede esforços para Sim. perseguir a vítima, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais... E muitas também sofrem e às vezes também nem vão na delegacia. Então você imagina a situação quando a pessoa chega até lá, a que nível que está. Exatamente. Sabe? Então, porque não aguenta mais e foi pro extremo, pro limite. Exatamente. E me fala uma coisa, com relação à saúde, porque é uma coisa que, né, tá aqui a pergunta que não quer calar e eu tenho certeza que muita gente quer te ouvir. Tem alguma coisa que pode ser feito a nível de urgência para que nós tenhamos pelo menos a medicação básica e necessária que nós não temos? É verdade. Não tem. O melhoral, eu estou dizendo isso porque é o pequenininho, né? É um melhoral, qualquer insumo básico, existe a dificuldade, não tem. Olha, doutora, falando da minha posição como deputado federal, eu não sou administrador da cidade, mas como deputado federal, o que eu posso fazer é realmente fazer, não só a intermediação com o ministro da Saúde, que, aliás, ele está saindo do governo, mas uma pessoa muito sensível, não é do meu partido, eu conheço, mas não é do meu convívio também, mas todas as pessoas ou prefeitos que eu levei ali para o Ministério da Saúde, olha, grande parte foi atendida. E principalmente no custeio. O que é o custeio? E saúde sai, a emenda de saúde, você protocola, é a primeira coisa que sai. Olha que bom. Custeio, o que é? Pagamento de pessoal e compra de medicamentos. Isso é possível. Agora, basta aquilo que a gente falou, de um projeto também específico para a cidade. Eu preciso ter esse projeto em mãos e aí sim batalhar junto com o ministro. Não adianta, às vezes, eu ter a ideia, você ter a ideia, se não tiver conectado. Ou seja, nós precisamos de uma boa administração na cidade para que isso aconteça. Se você estivesse prefeito hoje, você criaria novos projetos para a saúde ou você ia resgatar o que já tem e dar eficácia para isso? Os dois. Eu acredito que a nossa administração seria diferente. Até porque era um projeto de fazer a cidade de Guarulhos um exemplo para o estado de São Paulo e rápido. Eu acho que o Democratas, o meu partido, demonstra nas cidades que ele passa, ou nos governos que já passou, a eficiência na administração pública. Eu vejo isso um exemplo é o próprio Assemineto, em Salvador. Foi reeleito com mais de 80%, ele é adorado na cidade, ele fez o arroz e feijão, estou falando na área da saúde, mas também implementou alguns programas interessantes e que tem que ter criatividade, não apenas também dinheiro e boa vontade, criatividade e luta, influência no próprio ministério, influência nas secretarias, para que você seja o chato, mas que traga resultado efetivo para a cidade. Sim, ou seja, a experiência do político para administrar uma cidade igual Guarulhos faz toda a diferença. Faz a diferença e a convivência. Eu sinto isso diariamente ali em Brasília. Eu fui 3 vezes deputado estadual e às vezes ali você acaba não exercitando muito esse lado político. Quando eu fui para Brasília, você percebe, em primeiro lugar, você tem que ter esse relacionamento. Eu sempre falei, o relacionamento é fundamental. Então, é você ter capilaridade entre outros partidos também, para que tragam pessoas boas. Quando eu estava planejando aqui a cidade, fazendo o planejamento, o projeto da nossa administração, grandes líderes de Pernambuco, de Rio Grande do Sul, que tinham boas experiências, me passavam boas ideias. Ele coloca isso que deu certo. Em Goiás, o senador Caiado, ele, olha, é maravilhoso. O Mendonça Filho da Educação. Então, a gente conseguiria reunir tudo isso. E é claro, a dificuldade é grande de administrar, sim. Mas se você tiver um amparo de pessoas, aí sim, experientes, que passaram por essa vida, facilitaria.
Ou seja, para buscar coisas boas para a nossa cidade, ideias criativas, como você disse, não precisa sair do Brasil. Não precisa sair do Brasil. Não precisa? Não precisa. Eu acho que essa nova leva de mentalidade e de uma política voltada para as pessoas que mais precisam tem que ser levada dia a dia. Eu lembro uma vez, eu estou aqui abrindo também o jogo do lado pessoal. Uhum. Eu ainda menino, mas já era deputado, e fazendo o Repórter do Povo. E um dia uma pessoa me ligou, reclamando, se eu não me engano, de uma árvore. Ah, tem uma árvore que o galho está caindo. E eu fui, olha, dona Maria, vou tentar resolver o mais rápido possível. Meu pai sentiu que eu não senti o problema dela. Aí eu desliguei o telefone, meu pai já me ligou. Vem aqui, você sentiu que ela está sofrendo? Eu falei, poxa, mas é uma árvore. Sim, é uma árvore, só que assim, imagina quanto tempo ela está passando por dificuldade, aquilo. Então, essa sensibilidade, você tem que sempre renovar na sua vida pública. Calma, não deixa passar batido como se fosse algo natural. Não, é um problema pequeno, um buraco na rua. Sim, é um buraco que ela já tentou falar com o governador, com o presidente, com fulano de tal, não resolve e está atrapalhando a vida dela. Se a gente tiver sempre isso na nossa lembrança e o respeito ao próximo, eu acredito que aí a gente consiga fazer uma administração muito melhor, um mundo melhor também. Uma época você até falou uma coisa que eu sempre pensei muito, em humanizar, em humanização. Verdade. Eu noto que o que falta muito no governo de Guarulhos é a humanização. Estão dando valor para as grandes coisas, que entendem grandes coisas, e aquelas que eles entendem menores e que alavancariam essa cidade, estão sendo deixadas de lado. Sim. Né? Como é o caso da creche, que a mãe que trabalha fora está perdendo seu emprego, porque não tem onde deixar o filho. São N situações, Eli. E você falava muito em humanização. E uma das coisas que me fez te apoiar no segundo turno foi uma fala sua quando você falou em humanização. Você continua pensando assim? Claro, sem dúvida. Aquilo que eu falei, um exercício diário. Na minha pré-campanha a prefeito, eu sempre cito muito o meu pai. O meu pai para mim é um mentor, mas é um homem que eu admiro demais por essa sensibilidade. Ele consegue ter esse feeling. E a primeira coisa que ele falou, ele não estava pensando em ganhar. Foi incrível. Ele falou, não, ganhar é consequência. Eu quero saber o seguinte, na saúde, falando da saúde, você vai conseguir melhorar? Pai, eu mostrava tal. Puxa, mas você tem certeza, cara? Então ele questionava isso para ficar tranquilo, porque a gente não queria vender ilusão. É muito feio você falar que vai fazer e não fazer. É mais fácil você falar, eu vou tentar, eu sei a dificuldade que é, mas nós vamos dar a mão, vamos lutar junto. É isso mesmo. Né? Quando eu falei que fui muito sincero demais, eu lembro de segmentos aqui da própria cidade que queriam ouvir o que não poderia ser realizado. Então, uma união de professores, eu não lembro agora exatamente, de dentistas, de jovens, você vai fazer isso? Eu falava, não vou fazer. Por isso que eu falei, fui sincero demais. Não vou porque não tem orçamento, por causa daquilo. Então a gente vai para outro candidato. Então a gente vai para o outro, porque o outro... Tudo bem, eu acho que esses segmentos querem ouvir uma palavra de sim, eu vou fazer, mas a gente tem que ser sincero, não vai conseguir. Porque lá na frente eles vão cobrar. Como cobram aqui, cobram no Estado, cobram no governo federal. Então, essa responsabilidade e o lado da humanização que você falou, é um exercício constante. Eu nunca fui, voltando ao lado pessoal, é interessante que as pessoas quando me conhecem, poxa, você é humilde, você... Não, eu sempre sou o que sou, eu nunca mudei. Até porque a gente não leva nada dessa vida, né, Eli? Nada disso. Eu estou como deputado federal, eu não sou deputado federal. Então, meu mandato é de 4 anos. Se a população não estiver satisfeita com o meu trabalho, não vai me reeleger. Da mesma forma, aqui em Guarulhos. Poxa, talvez o projeto do próprio Guti chamou mais atenção, talvez o trabalho que ele desenvolveu, e agora cabe a mim respeitar e cabe a mim ajudar a população. Um dos carro-chefes da campanha do Guti, e eu ouvia muito isso enquanto eu estava fazendo campanha, foi com referência ao passe livre. Aonde eu ia, falava, mas ele vai dar o passe livre. Inclusive ONGs que eu conversei, que tinha 2.000 jovens e adolescentes lá,
não, nós precisamos e ele vai nos dar o passe livre. Não aconteceu o passe livre e aconteceu agora, bem recente, um duplo aumento na tarifa de ônibus, ou seja, essas pessoas estão super revoltadas com essa situação. Você acha que daria para implantar o passe livre? Não, eu não coloquei no meu programa de governo. Porque não dava? Não dava. Eu Seria sei que quando uma você ilusão. chega... No meu cálculo ali não teria como. Gostaria e muito. Vejo que existe a boa vontade do próprio Guti de fazer isso. Mas a partir do momento que você senta na cadeira, é uma outra realidade também. Então você tem que saber que não dava, então não podia prometer. Eu fiz um projeto de lei, você estava falando de projeto de lei, e que está avançando lá na Câmara Federal. Eu acho de extrema importância nos próximos anos. Eu gostaria que já fosse aprovado agora também, para que já começasse a valer até para governador e presidente da República. É para prefeito, governador e presidente da República. Você tem que fazer o seu plano de governo e eles têm que ser cumprido na íntegra. Então, ou seja, cabe muito mais a responsabilidade de você fazer um plano, mesmo que seja enxuto, sem muitas promessas, mas que você cumpra. Caso contrário, você pode ser cassado pela Câmara Municipal, ou pela Assembleia Legislativa, ou pela Câmara Federal, pelo Congresso Nacional. Esse projeto está causando um pouco de tumulto, eu acho bom, positivo, porque, eu não digo apenas na Prefeitura de Guarulhos, mas campanhas presidenciais, eu lembro do meu partido, quando a Dilma era presidente, tinha um painel gigantesco, com todas as promessas que não foram cumpridas. Agora, qual responsabilidade ela tem? Nenhuma. Então, a partir desse projeto, o governante tem que cumprir na íntegra o seu plano de governo. Sob pena De perder o mandato. Aí eu concordo, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de enganar a população para se eleger. É verdade, né? É verdade. Porque assim, às vezes você quer tanto se eleger e você imagina que pode, mas você não tem certeza, você não fez cálculo, você não tem experiência. Eu não teria experiência para dizer que eu conseguiria fazer um passe livre na vida. E não tinha, e mesmo assim, quando as pessoas me falavam, eu falava, não vai ocorrer. Porque não tem experiência, mas o pouco que a gente vê e que a gente está sabendo a situação do município, a gente sabe que não vai ter condições. Mas mesmo assim foi prometido. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui, Claro. que são perguntas do Facebook. Uhum. São amigos do Face que fizeram perguntas aqui. Bom,